Nós vamos caminhar. Então hoje nós vamos entrar na imoralidade. O que leva um crente, o que leva uma pessoa a caminhar por esse caminho de imoralidade? Isso tem um gatilho que muitas vezes é construído lá atrás, né? Então eu coloquei aqui que quanto mais a nossa identidade não é firmada no Senhor, mais nós ficamos vulneráveis a assumir a identidade que não foi aquela que Deus preparou para as nossas vidas. E nós vemos hoje em dia que aí a gente fala assim, como que pode na igreja a pessoa adulterou, como é que pode aquele pastor tão usado, aquela irmã tão usada, aquela irmã que pregava tanto contra o pecado, ela mesma tem esse pecado? Irmãos, é muito fácil apontar, mas o que levou aquela pessoa a ter esse comportamento? A gente precisa entender que isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece num caminho de morte que vai sendo construído ao longo da infância, da adolescência e da fase adulta. Eu falei, quanto mais eu me afasto da verdade de Deus, mais eu me aproximo daquilo que eu não deveria ser. Deus planejou para a gente uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada, mas eu preciso estar conectada com Deus. Se eu não consigo me conectar com as pessoas à minha volta, como vou me conectar com Deus? Já viu aquelas pessoas que eu estou aqui no meu lugar, ninguém vem para cima de mim, eu não quero conversa com ninguém, eu fico no meu mundo, não tem como eu me conectar com Deus. Isso é impossível. A primeira coisa que acontece quando alguém fica grávida, o que perguntam para ela? Se tem nome e se sabe que é o quê? Se é menino ou menina, não é assim? A nossa identidade começa a ser construída desde o momento que a gente está gerando. É o quê? É homem ou mulher? É menino ou menina, não é? E hoje em dia, o que a gente vê? A desconstrução dessa identidade. A pessoa pode ser o que quiser. Se quiser ser cachorro, vai ser cachorro. Se quiser ser homem, se sente mulher, vai ser mulher. Se quiser ser mulher, ou se sentir homem. Isso tudo é o que? É uma distorção da nossa identidade. Deus nos fez segundo a imagem e semelhança dele, plenamente, para nós desfrutarmos dessa bênção. Então essa identidade começa a ser distorcida, né? A pessoa vai perdendo a essência dela por causa da imoralidade. Quando a imoralidade ela entra nos lares, seja uma imoralidade de pornografia, seja uma imoralidade de atos sexuais não permitidos por Deus, porque eu já atendi casais que quando começam a falar, eu fico assim, isso existe? Existe. É um submundo. Pessoas tendo relacionamento sexual baseado em cenas pornográficas. Isso é um leito com mácula. É um leito com mancha. A pessoa diz, entre quatro paredes vale tudo. Não, não vale tudo não. Não vale tudo não. A gente tem que rever aquilo que santifica a Deus e aquilo que não santifica a Deus. E essa imoralidade vai entrando no seio do relacionamento e vai atingindo a próxima geração, vai atingindo os filhos dos filhos, e quando você vai olhar, você tem uma família disfuncional, né? Uma menina que não quer ser menina, se sente menino, um menino que se sente menina e vai mutilar sua carne para poder ser aquilo que ele imaginou que seria. E hoje o mundo diz que a pessoa nasce assim. Não nasce assim. Já tem pesquisas. Você sabia que o hipotálamo de uma pessoa que tem práticas sexuais completamente fora da verdade de Deus, ele é atrofiado? Já está comprovado isso. Isso eles não falam, né? Não falam acerca disso. Ou seja, é uma coisa, é um comportamento que a pessoa vai criando. Então eu coloquei assim, os sintomas de uma crise de identidade. Hoje nós vemos esses sintomas na sociedade e dentro da casa de Deus. O sintoma, a pessoa entra numa crise, ela não sabe quem ela é, nem como pessoa, não sabe
como que ela foi projetada para ser por Deus, nem aquilo que ela deve fazer para poder viver uma vida abundante, uma vida abençoada e poder abençoar outras pessoas. Quem não consegue ser uma bênção, quem não tem a bênção, não recebe de Deus a bênção, não pode abençoar o outro. Primeiro em nós, para depois fazer através de nós, né? Deus não pode fazer nada enquanto eu não me esvaziar de mim mesma. Quando eu me esvazio de mim, o Senhor vem e enche com o poder dele, e aí sim eu sou um canal de bênção, eu sou verdadeiramente a luz do mundo e o sal da terra. Deus me chamou para ser isso. Não é nada que seja fora disso. Então eu coloquei a insegurança crônica existencial, dúvidas constantes sobre quem são e o valor que elas possuem. Às vezes a gente escuta assim: eu não sou ninguém. Cuidado com o que você diz da boca para fora. Eu sou sim uma filha amada, uma mulher que o Senhor fez para ser virtuosa. Eu sou uma mulher plena da graça de Deus. Sou pecadora, sim, mas eu sou arrependida, eu sou regenerada. O Senhor me santifica. Eu sei quem eu sou no Senhor. Quando eu digo isso, que eu não sou nada, eu não sou ninguém, a minha autoestima vai lá embaixo. Se eu não tenho autoestima, eu vou ter problemas sérios de relacionamento marido e mulher, relacionamento mãe e filhos e relacionamento na minha congregação e também no meu trabalho. Sabe por quê? Eu vou sempre assim, a pessoa vai focar numa coisa só. Vamos supor, se ela é muito boa em contas, ela vai se achar muito superior a todo mundo. Vai entrar o orgulho, vai entrar a autossuficiência, vai entrar a prepotência. Isso daí, nós estamos todos suscetíveis, a gente tem que vigiar todo dia. E aí, o que vai acontecer? Ela vai cada vez mais se desconectando de Deus, das pessoas e daquilo que Deus chamou ela para ser. Então, quando ela não conhece quem ela é, eu preciso conhecer quem eu sou. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem nem quem são. Você pergunta assim: quem é você? A pessoa para pensar, não sabe responder. Eu tenho que saber responder imediatamente: quem sou eu? Eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa muito agitada, preciso às vezes me acalmar. Ainda bem que Deus me deu um marido tranquilo, que governa bem a minha vida, me diz: por aqui não, por aqui sim, por aqui vai, ei, sinal vermelho, e eu me deixo governar. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa sorridente, sou uma pessoa impaciente. Eu também tenho que saber aquilo que Deus precisa trabalhar em mim. Quando eu não sei quem eu sou, mal vai. Deus não pode construir nada assim. Deus quer falar para a gente quem a gente é. A nossa identidade tem que estar firmada em Cristo Jesus. E Deus chamou a gente para ser sal, luz, abençoada, pessoa alegre. Não, mas eu tenho depressão. Por que você tem depressão? Será que você está com as vitaminas em dia? Vitamina B12 faltando, dá depressão. Por que você tem depressão? Porque alguma coisa você está presa lá no passado. Você precisa pedir ajuda. Dizer: olha, eu tenho isso, eu preciso de ajuda. Então, eu preciso conhecer quem eu sou. Quanto menos eu conheço quem eu sou, mais distante eu estou das verdades de Deus. Como que Deus vai trabalhar comigo se eu não sei quem eu sou? Quando a gente não tem um alvo e um propósito para conquistar, a gente tem uma vida vazia, uma vida de pagar boleto, de comer e de deixar a vida me levar. Qual é o seu propósito? Deus te fez para quê? Deus quer o que de você? Deus quer fazer você andar como? Né? Às vezes Deus tem um plano para esse ano, Deus tem outro plano para o ano que vem, e eu preciso descobrir no Senhor o que Ele quer para mim. Eu não posso me conformar com aquilo que está diante de mim. A Bíblia diz que a gente deve renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não renova a nossa mente, você nunca vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu escuto muito essa frase, eu já falei aqui: mas Deus é perfeito, só Deus. A Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição de Deus é diferente
da perfeição do mundo. A perfeição de Deus é eu ser completo, eu ser maduro, eu ser íntegro, eu ser fiel ao Senhor, eu esperar Ele trabalhar naquilo que Ele quer na minha vida e deixar Ele governar a minha vida. Mas se eu não sei quem eu sou, como Ele vai governar aquela área que mal eu conheço? Então eu coloquei a síndrome da infância desprotegida, sentimento de abandono ou ausência de proteção emocional. A gente precisa, se você foi abandonada, você precisa pedir essa ajuda ao Senhor. Muitas pessoas são abandonadas na infância pelo pai, pela mãe, né? Abandonada pelo marido, ou a esposa abandona. Esse sentimento de abandono, se a gente não vigiar, a gente transfere para Deus. E a gente acaba se sentindo abandonada por Deus, quando Deus jamais nos abandona. Essa semana eu vi um videozinho curtinho que a minha amiga me mandou. Eu fiquei impactada. Era uma menina, devia ter uns 30 anos, empurrando uma cadeira de roda. E aí perguntaram assim, vocês são um casal? Ela falou, não. Eu trabalhei na casa desse moço, lá em Londres. Ele era um inglês, ele está vivo, é um inglês, mal sabia falar, não sabe falar português, mas ela queria aprender o inglês, ela foi fazer limpeza na casa dele. Então ela ficou penalizada, porque ele vivia tão sozinho, ele tinha muitos sonhos de viajar, né? Ele tem limitações motoras, né? Ele anda com muita dificuldade, ele anda, não é paralítico. E aí, ela falou assim, eu adotei ele como meu pai. Nossa, me deu uma vontade de chorar. Ou seja, ela transferiu todo aquele amor que ela tinha, né, que ela precisava receber, e se doou para aquele moço, que já era bem mais velho do que ela. Então ela leva ele para viajar, para realizar o sonho dele. E no fundo, ele está realizando o sonho dela, de ter o quê? Uma figura paterna. Essa é a síndrome do abandono. E hoje, sabe que o Brasil, ele é o país que está no ranking maior de pessoas sem paternidade, que não tem na sua certidão de nascimento o nome do pai. O pai dá direção, o pai dá propósito, o pai protege, o pai dá a direção para a pessoa. Quando a gente não tem isso, a gente tem que buscar no Senhor e pedir para que Deus cure isso. E eu preciso entender. E também não posso pegar dessa forma e culpar que eu sou assim porque eu não tive um pai. Eu culpar que sou assim porque eu não tive uma mãe. Não. Se você não teve, você sabe o quanto faz falta, então você vai ser a melhor mãe, você vai ser a melhor esposa, você vai ser a melhor avó, você vai ser a melhor trabalhadora. Esse é o grande problema quando a nossa identidade é ferida, é comprometida, a gente não vive as verdades de Deus na sua plenitude na nossa vida. E a gente precisa viver. Sabe por quê? Isso é viver o quê? Abundantemente. Isso é viver em contentamento. Isso é viver alegre, bem disposta. E isso faz com que a gente tenha o quê? Vida longa. Quanto mais eu vejo o problema, quanto mais eu tomo aquela tragédia para mim e menos eu tomo atitude, menos eu vou viver. Sabe por quê? Porque eu vou adoecer, eu vou ter enxaqueca, eu vou ter pressão alta, eu vou ter problema de pele, eu vou ter um monte de doença, porque quando a boca não fala, a boca cala, o nosso corpo fala. Se eu estou tendo muitas coisas, eu tenho que saber o que está aqui dentro, que está em desordem, para que eu possa organizar em Deus e eu vivo uma vida abundante. Claro que tem pessoas que sabem que não podem comer açúcar, comem, elas estão quebrando o princípio. Se ela sabe que não pode comer açúcar porque é diabetes que come, Deus não tem nada a ver com isso. É você que é responsável por aquilo que você está administrando mal. Isso é um grande problema na nossa vida hoje. As pessoas culpam Satanás, culpam os outros, nunca assumem suas responsabilidades. Isso é consequência de uma infância desprotegida, de alguém que não deu segurança, não deu propósito e não deu direção. A falta de afirmação paterna, eu já falei aqui. Essa crise reflete uma geração que precisa urgentemente de conexão com as verdades de Deus para restaurar a sua identidade e propósito. É o que eu falei. Sem as verdades de Deus, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Tudo na vida da gente, seja na igreja ou seja fora da igreja, é um plano divino. Se eu sou enfermeira, eu tenho um propósito de ganhar almas para Jesus, de servir ao Senhor e de abençoar aquelas vidas. Eu sou médico, eu escutei vários depoimentos de médicos que quando vão fazer o parto de trazer uma criança no mundo,
médicos convertidos, eles apresentam aquela criança já a Deus. Olha que bênção, chega até a ficar arrepiada. Ou seja, ele sabe para que ele foi chamado. Isso é sagrado. A nossa profissão é sagrada. Seja manicure, que escuta tanto problema, a gente vai na manicure, já viu? Já até tem aí piadinha. Ah, eu vou na minha manicure e não preciso pagar psicólogo nem terapeuta, que eu chego lá e pum, a manicure fala assim, você quer com conversa ou sem conversa? Já tem uns posts aí na internet. Então, seja manicure, seja policial, seja qualquer profissão, ela é sagrada. Porque é o propósito que Deus está me fazendo guiar por esse caminho. Se eu não vejo bênção nisso, eu vou sempre trabalhar infeliz, eu vou sempre trabalhar cansada, aquilo vai ser um fardo nas minhas costas e eu nunca vou me alegrar. E quando eu vou olhar, a minha vida está toda desconectada, não só com as verdades de Deus, mas com Deus e com as pessoas. Eu não vou conseguir me conectar. Sabe por quê? Eu vou começar a olhar só para mim. Eu vou olhar só para a minha debilidade. Eu vou olhar só para o meu problema. E quando alguém chegar com qualquer tipo de problema, seja um pequeno, seja um médio, seja aquele cabeludo, eu não vou conseguir me conectar. Eu não vou ter empatia para poder entender que lugar que aquela pessoa está. Sabe por quê? Porque as verdades de Deus não estão gravadas em mim. E quando isso não acontece, eu estou deficitária nas coisas do reino de Deus e naquilo para qual Deus me chamou para ser reconciliadora. Alguém que fale a verdade de Deus, alguém que vai reconciliar a pessoa com Cristo, alguém que vai proclamar, alguém que vai ser participante da glória de Deus. Nós somos participantes da glória de Deus. Se você não consegue ver a glória de Deus na sua vida, é mal. Você precisa parar tudo que você estiver fazendo e perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a sua verdade acerca de mim? Quem eu sou? Quando Moisés perguntou, eu vou dizer o quê? Você diz que eu sou o que sou e que serei. Eu serei o que serei, eu sou o que sou. O professor aqui sabe, ele aprendi com ele no hebraico, que o verbo ser não existe no hebraico, porque Deus é, só Ele é. E se Ele está em mim, eu sou o que Ele me fez para ser. E o que Ele me fez para ser? Eu preciso me perguntar todo dia: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Se a gente escutar o relato de John Wesley, o relato de Billy Graham, as orações que eles faziam eram simples, não tem muito mistério. O que o Senhor espera de mim hoje? O que o Senhor espera de mim amanhã? O que o Senhor espera de mim agora, no aqui e agora? Tem gente que vive lá no futuro, não consegue viver o presente. E tem outras que ficam presas lá no passado e não vivem o presente. O nosso presente é aqui e agora. O futuro a Deus pertence. Então tem gente que quer saber muito acerca do futuro. Por isso que está cheio de heresia por aí. Porque a pessoa quer viver baseando a sua vida, direcionando a sua vida em profecias. Que a irmã disse não sei o que, eu sou a favor de profecias. Que a irmã disse não sei o que eu tenho que casar com fulano, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer... Deus levanta sim para avisar, para consertar, para exortar, para consolar, mas eu preciso ir na palavra. O que Deus disse que eu sou. Você sabe que Deus disse que você é? Uma filha amada em que Ele vai ter prazer. Deus está tendo prazer na nossa vida. Eu me pergunto todo isso: Senhor, eu preciso consertar isso, eu estou muito alterada, me ajuda. Eu não consigo nem parar para pensar. Eu leio uma coisa e a minha cabeça já foi para outro lugar, né? Às vezes eu tenho esse problema. Às vezes o Mário está falando comigo, você não está cá, porque eu estou falando com ele, daqui a pouco a minha cabeça já está em outro lugar. É o meu cérebro que não funciona como deveria ser. E aí o que eu faço? Eu paro tudo, sento e falei: pelo amor de Deus, vou respirar fundo, preciso voltar para o aqui e agora. Eu não posso estar lá no futuro. Eu tenho que ver o futuro que Deus planejou para mim. Mas eu não posso estar vivendo lá, porque eu tenho que viver o aqui e agora. O que eu tenho para hoje? Eu tenho que ficar com o que eu tenho. O que resta? Né? Eu já atendi pessoas que falam assim: eu perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo. Sempre resta alguma coisa. O que restou? É com esse resto que eu vou trabalhar. Eu nem gosto de falar resto, eu gosto de falar restante. O restante que eu vou trabalhar. E vou louvar a Deus, porque Deus nunca nos despede de mão vazia. E Deus nunca deixa a gente zerado de nada. A não ser que você esteja fora totalmente do projeto de Deus e você esteja com a sua identidade completamente manchada. Então tem pessoas que fazem também autoafirmação excessiva, a necessidade constante de provar para os outros
quem elas são. Já viu aquelas pessoas que têm que provar? Guia a sua vida para provar para os outros que elas são. Quem é não precisa dizer que é, porque ela é. Quem é não precisa dizer que ela é. Tem gente, por exemplo, que tem a necessidade de estar sempre se mostrando, sempre em evidência. Quem é, está descansado. Não precisa estar se autoafirmando. Isso chega a ser uma idolatria. Porque a sua identidade está comprometida. Eu coloquei desejo de controle e competitividade. Quem é inseguro começa a querer controlar tudo. Quem controla esse espírito de controle é o diabo. Deus nos chamou à liberdade, mas não é libertinagem. Pessoas querem controlar tudo, querem controlar o horário, querem controlar a vida, querem controlar o que você faz, Você tem que ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você recebe, irmão, não vai por esse caminho não, isso aí vai dar ruim. Os nossos pastores recebem de Deus a direção. A gente tem que ouvi-los, né? Agora, o pastor não vai estar atrás de você. Olha, me diz o que você fez hoje. Olha, onde é que você foi? O que você está fazendo? Isso é controle. Ele nos deixa livre para a gente poder escolher. O que Deus fez? Está aqui o monte da bênção e o monte da maldição, né? Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida. Existe bênção e maldição. Escolhe a vida. A nossa responsabilidade, Deus vai cobrar de nós. Hoje eu vejo pessoas sem responsabilidade, delegando para os outros, culpando o que elas vivem e nunca assumem as suas responsabilidades. Exemplo, se eu sei que eu preciso perder 10 quilos, a responsabilidade é minha, de comer melhor, de me exercitar. Não, mas sabe como é que é? Eu tenho uma vida difícil, olha que eu tenho que fazer isso. Aí faz aquele rosário de reclamação. Faz aquele rosário de vitimismo e nunca toma uma posição para mudar. Toda mudança requer, sabe o quê? Tempo e trabalho e voluntariedade. Se eu não sou voluntária para fazer aquilo que Deus mandou eu mudar, eu vou ter problema. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas ninguém faz nada sem trabalho. Deus trabalha e nós trabalhamos, né? O Senhor nunca deixou de trabalhar. Ele está sempre trabalhando. Aí sabe o que acontece? Começa a vir situações que vão espremendo a gente, para a gente sair daquele lugar que Deus não planejou para a gente. Aí vem um monte de luta, vai espremendo, aí você diz assim, a luta é do diabo. É o diabo que está fazendo. Não, não é o diabo não. É Deus que está espremendo você para você falar, alô, oi, sai desse lugar que eu não planejei esse lugar para você. Eu não planejei esse lugar para você. E aí você para, por que será? Eu estava conversando com meu irmão, falei assim, por que será? Deus nunca é, por que será que isso está acontecendo? Já perguntou? Eu paro para pensar e falo assim, meu Deus, isso está acontecendo por quê? Onde é que eu estou fora do prumo? Onde é que eu errei? Onde é que eu estou fazendo aquilo que Deus não mandou eu fazer? A pior coisa é ter sucesso naquilo que Deus não mandou você fazer. Lá na frente vai bater. Porque as coisas de Deus é sem o nosso esforço, é pela graça. Basta a gente aprender a ouvir. Quando a gente faz só, uma vez eu cheguei com uma amiga minha e falei assim, Deus diz sim para tudo que você pede. Eu acho muito estranho isso. Porque Deus não diz sim para tudo que a gente pede, não. Deus dá muitos nãos, dá muito espera, dá muito o não é Deus protegendo a gente da gente mesmo. O sim é Deus nos abençoando e o espera é Deus revelando a glória dele para me transformar numa pessoa diferente, uma pessoa que ele me chamou para ser. E a gente fica reclamando. Quando você reclama, tudo na sua vida fica complicado. Quando você procrastina, quando você mais adia, mais você vai trazendo carga para você. Por que está acontecendo isso? Eu pergunto, Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus diz, olha, você está orgulhosa nisso, você precisa parar de falar isso. A gente tem que se examinar sempre. Sabe o que a gente passa? Passa batido, porque a gente se acha muito top, muito espiritual, muito cheio de Espírito Santo. O cheio de Espírito Santo é quanto o Espírito Santo tem de você. Não é quanto você vai manifestar vários dons, não. Isso daí, Judas fez muitos milagres, andou 3 anos com Jesus e traiu Jesus. Irmãos, dons e sinais e maravilhas não são manifestação de caráter. Se Deus usou uma mula, Ele pode usar qualquer pessoa. A manifestação do caráter, quanto mais eu estou mais próximo de Cristo, quanto mais a minha identidade
estar com Ele, quanto mais eu deixo Ele colocar as impressões dele em mim, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me pareço como um cidadão do céu. É o reino até nós. Venha a nós o teu reino até aqui na terra, e seja feita na terra a tua vontade, assim como é feita no céu. Eu sou participante dessa glória. Agora, quando eu tranco as minhas emoções e digo, aqui ninguém vem, daqui ninguém me tira, daqui eu não me mexo, fica difícil. E aí, Deus, como é que Deus faz? Vocês já repararam na vida de Jó? Jó era justo aos próprios olhos dele. Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó. A primeira coisa que Deus tocou, que Deus destruiu na vida de Jó, foram os bois que ele ofertava em sacrifício. Foi a primeira coisa que foi tocada. A adoração dele não precisava ser por culpa, precisava porque Deus é. Eu não dou dinheiro para o Senhor porque eu tenho medo do devorador, eu dou dinheiro para o Senhor porque eu amo o Senhor. Eu não vou para a casa de Deus para adorar a Deus porque eu preciso que meu marido se converta, ou preciso que meu filho saia das drogas. Eu vou lá porque eu amo a Deus, porque eu adoro a Deus. E nesse movimento de adoração, o Senhor me alcança nas minhas necessidades. Está tudo invertido hoje. As pessoas vão cumprir um rito, elas vão para a casa de Deus, eu vou buscar a minha bênção. Vão com essa intenção. Então o culto é humanista. O culto não é para o Senhor, o culto é para mim mesma. Eu sou o centro desse culto. Quando eu digo assim, é o culto da libertação, é o culto de não sei, não, é o culto para o Senhor. E nesse culto, graças a Deus que na nossa igreja a glória de Deus vem. Esse culto, Deus vai manifestar a cura. Às vezes você está sentado aqui, o pastor pode estar pregando aqui, Deus já alcançou você. Quando você chegar na sua casa, algo sobrenatural aconteceu. Sabe por quê? Porque a adoração é um estilo de vida. Não é o que você canta, é o que você vive. E se eu não vivo nessa identidade, eu vou estar deficitário. Eu preciso aprender a viver nisso. Como que eu aprendo? Quando eu leio a palavra, quando eu aprendo a ouvir Deus, não ouvir a mim. Muitas vezes Deus disse não para mim, muitas vezes disse sim, e outras vezes não ficou em silêncio, deixou as circunstâncias falarem por si mesmo. E a gente não pode ficar aflita por isso. Se você recebe sempre sim de Deus, sim, comece a desconfiar, tem alguma coisa esquisita. Ou então você está muito alinhado com o Senhor, que olha, eu quero entrar nesse lugar. Amém? Estão entendendo? A nossa identidade é aquela que Deus falou que nós somos. Então, fala também sobre a autoafirmação excessiva. Já falei, desejo de controle. Dissimulação é uma coisa que a gente vê. A pessoa parece uma coisa e no final ela é outra. Já viu? Na igreja ela é uma santa. Nossa, super dócil, super comunicativa. Chega em casa, o sangue de Jesus tem poder. Como que você pode, da mesma fonte, pode jorrar água amarga e doce? Impossível. Alguma coisa vai dar ruim. Você não está sendo verdadeiro. A hipocrisia foi o pecado que mais Jesus combateu. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não venho aqui para dizer para o pastor que eu sou top, maravilhoso. Eu venho aqui porque eu amo ao Senhor. E amando ao Senhor, vou amar os irmãos. Amando ao Senhor, vou amar meu pastor, vou amar minha pastora. E vou derramar esse amor. Amém? É assim que tem que ser. E se eu não concordo com alguma coisa, eu tenho que chegar para eles em amor, não em acusação. Olha, eu não estou achando isso legal. Olha, como é que a gente faz? De repente eu estou errado. Se você vai se achando que você está super certa, você já tem aí uma síndrome aí esquisita. Uma síndrome de autossuficiência, de saber que você é o top dos tops. Não, a gente não é nada. O Senhor é tudo em nós. Na multidão de conselheiros a sabedoria, porque um diz uma coisa, o outro diz, cada um vê de um jeito, né? Já viram aqueles cartazes que botam assim, qual imagem você vê primeiro? Um vê lobo, outro vê elefante, outro vê cachorro, outro vê até coisa que nem tem para ver. Já viu esses testes que tem? A nossa visão é particular, mas o propósito da igreja é só um: manifestar a glória de Deus, ganhar almas para o Senhor. Essa é a visão de toda a igreja. A verdadeira igreja de Cristo é uma visão só. Qual é a visão da igreja? Alargar as tendas, ganhar almas para Jesus. Essa é a visão da igreja. E nesse processo a gente vai sendo curado, vai sendo liberto, vai sendo tratado, vai sendo abençoado, vai sendo atendido nas nossas debilidades, nas nossas deficiências, vai sendo uma pessoa melhor, vai sendo parecido mais com Jesus. A saúde de uma igreja não é quantas pessoas ela tem,
mas é quando nós somos mais parecidos com Cristo. Não adianta ter 5.000 membros e cada um está vivendo uma vida louca por aí. E você fala assim, nossa, eu nem sabia que você era crente, nem sabia que você era do Senhor. Já escutei tanto isso, nem sabia que você era, nossa, olha, nem parece. Olha, se não parece, alguma coisa está mal. Porque que identidade eu estou assumindo? Metade aqui, metade ali? Não. Eu sou inteira ou eu não sou nada. Né? O que Deus falou para aquela igreja de Laodiceia? Porque você não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar. Você é morno, você está em cima do muro. Quando a gente está em cima do muro, a gente não decide nada. Deixa a vida me levar, alguém vai decidir por você e você vai cair no buraco. Você precisa decidir as suas demandas. Né? Problemas com a imoralidade, aí vem a crise de identidade, né? Provérbios 22:14 diz assim: a Bíblia ensina que cova profunda é a mulher estranha, aquela contra quem o Senhor se irá cairá nela. Esse versículo nos alerta para os perigos espirituais que antecedem pecados como o adultério. Nós vamos falar aqui depois sobre a ferida do adultério. O adultério não é só o pecado consumado, mensagens, o que você olha. Se você é casado e você fica olhando para onde você não deve, isso é adultério. O que é adulterar? É tirar a forma original daquilo. O que Deus fez com a nação de Israel? Se a gente ler lá o livro de Osés, vamos ver que Deus deu o que para eles? Carta o quê? De divórcio. Porque a nação tinha adulterado o quê? Tinha se prostituído com outros deuses. E muitas vezes, irmãos, a gente vai se prostituir com outras coisas que Deus não mandou a gente ser e não mandou a gente fazer. Isso é adultério também. Estão vendo como é que é sério? A vida cristã não é brincadeira, não. A gente precisa entrar na linha do trem, o trem passar por cima da gente. Porque Deus nos atrai com laços de amor. Como é que Ele corrige os seus filhos? Mandando dificuldade? Não. Trabalhando no nosso caráter, trazendo a existência que não existe, fazendo com que as situações cheguem a um ponto que eu vou parar para pensar. Né? É assim que Deus faz. O que aconteceu quando Moisés foi lá avisar, olha, eu vou tirar vocês daqui? Aí eles acreditaram, meio que não acreditaram, melhorou? Não, o faraó disse assim, agora não entrega mais palha para eles, vão ter que buscar palha. Parece que piora tudo. Não, porque Deus está querendo mostrar que é através dele que Ele vai fazer. Não é pela minha mão, é pela mão do Senhor. O livramento, o socorro é da mão do Senhor. Ele pode levantar uma pessoa para me socorrer, mas o verdadeiro socorro que vem do céu é de forma sobrenatural. E eu preciso viver isso na minha vida enquanto filho de Deus. Por isso que eu preciso ter as minhas emoções do Senhor crucificada. Cada emoção que eu não trabalho ela e que eu deixo ela me dominar, eu vou ter um sentimento ruim. Se eu sou dominado pela fúria da raiva, eu vou dar uma pessoa iracunda. Uma pessoa iracunda é uma pessoa que começa a ficar com a cerviz, com a mente endurecida, e o pecado endurece. Hoje ele chega sorrateiramente, amanhã ele vai se instalando, depois da manhã ele já vai se proliferando, e depois você nem sabe se você está pecando ou não. Quando você olhar, você já está totalmente distante daquilo que Deus te chamou para ser, das pessoas e do Senhor. E aí você fica, sabe o quê? Com um monte de escombro em cima de você. E para você sair desse lugar, dá trabalho. Para quem vai te tirar e para você mesmo. Então é melhor a gente obedecer ao Senhor em tudo. Tirar qualquer dissimulação. Eu tenho que ser verdadeira. Eu tenho que chegar e falar assim, olha, hoje eu não estou muito bem. Como é que eu faço para me colocar bem? Eu não posso dizer para o outro a minha fraqueza. Ai, porque o outro vai me achar que eu não estou espiritual. Quem vai julgar é o Senhor. Não, eu tenho que ser verdadeiro. E eu vejo muita gente maquiando a verdade. A pessoa se diz todo top, não estou sentindo nada, estou na bênção. Aí você, eu não posso dizer, não, você tem que dizer assim, olha, eu estou passando por um momento atribulado, estou passando por um momento difícil, preciso de socorro. É na comunhão, o pastor cansa de falar isso aqui, é no meio da comunhão, é na comunhão que Deus começa a ordenar. O que diz o Salmo lá 103? Que é na comunhão que Deus ordena a sua bênção. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa que vai te ajudar com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de consolo, até mesmo com um abraço. Eu já contei isso aqui uma vez, que estava um dia que eu estava com tantos problemas, tanta coisa para resolver, já tem muito tempo isso. Uma amiga me ligou e falou assim, Lúcia,
eu preciso que você ore por mim. Aí eu pensei assim, ai meu Deus, logo hoje, mas amém. Então pode vir que eu vou orar por você. Quando ela chegou na minha casa, ela sentou no meu sofá, começou a falar um monte de coisa dela. Eu nem fiz oração, ela sentei, fiz um café, ela sentou, começou a falar. Daqui a pouco ela falou assim, ai, tô boa, agora sou eu que vou orar por você. Fez assim, se ajeitou todo, eu não fiz nada. Eu fui ministrada. Ela orou por mim e foi uma bênção. Deus me visitou poderosamente. O que eu aprendi com isso? Que na minha fraqueza, Deus sempre vai enviar o socorro. E eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. Quando eu não reconheço, eu tenho a minha identidade comprometida. Estão entendendo? E a crise da identidade é a intimidade irresponsável. Muitas vezes, mesmo cumprindo rituais religiosos, como frequentar culto e ouvir mensagens, as pessoas não permitem que essas práticas promovam mudanças profundas. Isso cria uma desconexão entre a teoria e a prática, alimentando a hipocrisia em vez do arrependimento genuíno. Não adianta vir para a igreja, levantar a mão, cantar, e vir em todos os cultos, e vir em todas as ceias, se tudo que é pregado aqui, que Deus orienta, através da pastora, através do pastor, aquilo não entra dentro do meu coração, e eu não coloco em prática. Muitas vezes as mensagens não vão agradar a gente, e graças a Deus por isso. Porque a mensagem é a verdadeira profecia que tem o objetivo de me transformar, de me restaurar, de me edificar e de me fortalecer em cima da rocha, porque vai vir um vento forte, vai vir as dificuldades e eu vou me tornar inabalável. Eu aprendi muito na igreja que eu era lá, do pastor Manuel. Quando eu fui para Portugal e fiquei um bom tempo sem igreja, porque lá não é a facilidade daqui, se não fosse todos aqueles ensinamentos e toda a minha disciplina de buscar Deus, mesmo sem ter igreja, eu teria me enfraquecido. Se você só busca Deus no domingo, no dia que você vem à igreja, você vai ter uma vida espiritual raquítica, completamente deficitária, superficial e sem raízes profundas. O tanto que a gente busca o Senhor, de conversar no secreto com Ele, de ler a palavra dEle, é o tanto que eu vou sendo edificada por Ele. Não é insuficiente assistir o culto de quinta, vir ao culto de domingo e não fazer mais nada e achar que está tudo bem. Não está bem. Sinto informar que você está se alimentando muito mal. O maná é diário. A oração é diária. O devocional é diário. Eu tenho um sobrinho que ele é todo sistemático. Ele tem 21. Ele acorda de manhã 7 horas religiosamente. Primeira coisa que ele faz é o devocional dele. Depois ele começa o dia dele. Eu não faço o contrário. Eu sou sincera. Eu não começo de manhã. Eu agradeço a Deus. O meu devocional, a minha oração, eu vou fazer à noite. Quando eu estou com a minha cabeça já estabilizada. Esse é o que eu descobri que é o melhor para mim. Antes de dormir, eu e o Mário, a gente ora sempre juntos. Se você é casada, ore com seu marido. 2 é melhor do que 1. Nós oramos todos os dias juntos. Todos os dias. Junto. É um altar que Deus manda fogo. Ore com seu marido. É uma aliança perpétua. Se ele não é convertido, ore mesmo assim. Chama ele da mão, eu vou fazer uma oração. Nem que seja uma oração de 2 minutos. Foi assim que eu ganhei meu marido para Jesus. Meu marido era ateu. Eu conversava de Deus antes de dormir com ele, botava a mão na cabeça e orava. Ele dizia para mim, eu não consigo sentir nada. Eu falei, mas não é por sentir, é por aquilo que crê. E Deus depois fez a obra. Mas eu orava com ele todos os dias. E até hoje, são 20 anos que eu vou fazer de casado em maio, nós oramos todos os dias juntos. Todos os dias. Sempre juntos. E isso é fortalecimento da sua casa e do Senhor na sua vida. Não deixe de orar. Ah, mas eu tenho vida com ele. Para tudo, nem que seja 1 minuto. Dá a mão para ele. Às vezes não precisa ajoelhar. Ora com ele. Não é só pedindo, mas ora por ele. Meu marido ora por mim todos os dias. Todos os dias o marido bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Todos os dias. Pela minha saúde, pela minha mente, principalmente pela minha saúde. Todos os dias meu marido ora por mim. Todos os dias. Não tem um dia que ele não ora por mim. Gente, isso é, sabe o que? É uma disciplina. É fácil, não. Às vezes está corrida, às vezes tem gente lá em casa, às vezes outro chegou, o telefone toca, mas eu pensei, agora não. A partir dessa hora eu não quero mais saber. Essa hora é minha e dele. Isso é disciplina.
E através da disciplina, Deus vai operando o milagre dele. Amém? Ah, eu vou orar sozinha, ele vai orar. Não, eu posso orar sozinha, ele também. Mas ele sempre está comigo orando junto. Ore com seus filhos. Eu oro com os meus netos. Não vou dizer que é todo dia, porque eles não estão todo dia na minha casa. São todas vezes por semana. Mas eu oro. Essa semana mesmo eu fiz brincadeira de perguntas e respostas. Aí a Raquel falou para mim assim, eu não consigo, isso daí eu não aprendi. Eu falei, então está aprendendo agora. O outro vai ganhar, porque já sabe muito mais que ela, que é mais velho. Então vai aprender agora. Fala mais. Aí eu olhava para o Mário, você está demorando para responder. O Mário pescava o olho assim para mim, como diz, vou deixar ele responder. Então, irmãos, vamos deixar Deus trabalhar na nossa casa em primeiro lugar. Não vamos viver de simulação, dizer que está tudo bem e não está nada bem. Isso é hipocrisia, é dissimulação. Que nem a gente vê nas redes sociais. Aí você vê aquelas fotos postadas do marido e da mulher, de beijo, não sei o que lá. De repente você vê assim, separou. Outro dia mesmo o marido falou assim, ué, você já viu aquele nosso amigo de Portugal? Eu falei, o quê? Ele tá com uma garota estranha. Eu falei, não precisa, deve ser sobrinho ou irmã. Quando eu olhei no Facebook, eu falei, gente, não acredito. Mais 20 anos de casado, 4 filhos, o cara era cheio. Não tô acreditando, isso é mentira. Pensei que era fake, não é. A internet não é modelo para ninguém. E as pessoas hoje estão olhando para a internet achando que aquilo ali é verdade. É mentira, é fake news. Muita gente bota lá a foto que tá tudo bem, que faz aquelas poses de viagem, tá? Mais da metade daquilo é tudo mentira. E a gente quer comparar a nossa vida com aquilo. Você tem que comparar a nossa vida com o céu. Faz a sua parte que o Senhor vai fazer a dele. Assume as suas responsabilidades que Deus vai assumir a dele. Então a dissimulação. E aí nós vamos ver o efeito dessa imoralidade na identidade. Judá, ele começou a perder a identidade dele como filho de um patriarca. Ele era filho de Jacó. A identidade dele começou a se distanciar da verdade de Deus. E o que ele fez? Depois que morreu os 2 filhos dele, só sobrou um. A sua esposa também morreu, a gente leu lá em Gênesis 38. Ele vai procurar uma prostituta. Foi ladeira abaixo. Ele vai procurar uma prostituta. E Tamar, sabendo que ele ia lá tosquiar as ovelhas, ela se veste de prostituta. Ela não era, mas ela toma uma identidade que não era dela. Gente, tem muita gente fazendo isso hoje, tomando uma identidade que não é sua. Eu sei aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu posso até fazer, mas não é aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou estar fora do meu quadrado. Eu vou estar fora do lugar que Deus planejou para mim. Deus planejou para uns para ser pastor. A pastora é pastora, ela vai guiar. Deus não planejou para outra pessoa ser pastor. Todo mundo hoje quer ser pastor. Nem todos têm o chamado e são evangelistas para pregar e viajando para tudo que é lado. A gente tem que saber, Deus me chamou para fazer o quê? Primeira coisa, para reconciliar o mundo com Ele. Se eu não faço essa primeira coisa, como que eu vou querer ter a segunda? Não foi assim com Moisés? O que aconteceu no caminho? Deus tinha mandado circuncidar e no meio do caminho a sua esposa Zípora teve que pegar uma pederneira e circuncidar o filho Gerson, porque ele queria sair para fazer uma coisa sem ter feito aquilo que Deus mandou primeiro ele fazer. E isso acontece, você quer fazer o número 2, se o número 1 você não fez. A gente não pula etapa, no reino de Deus a gente não pula etapa. É sempre assim, o bebê, ele mama, depois vai para a sopinha, depois vai para o suquinho, vai para o suquinho, depois vai para a sopinha, depois vai para a comida sólida, não é assim? E na nossa vida é a mesma coisa, você quer comida sólida, você tem que ter passado pela sopinha. Vai dar ruim, eu dou um exemplo natural. Uma pessoa que não engatinha, normalmente, é um bebê que quando chegar na fase adulta vai ter problema de equilíbrio. Eu fui uma dessas, eu tenho até hoje problema de equilíbrio, eu teria que fazer fonoaudiologia para trabalhar na motricidade, eu não engatinhei. Até hoje eu tenho dificuldade, eu penso se eu boto primeiro o pé direito ou o pé esquerdo. E nisso eu já estou desequilibrada. Outro dia eu fui numa roda gigante daquela lá do centro da cidade, aquilo é tudo em movimento. Eu pensei que eu fosse cair, aquilo vai devagarinho. Falei, não sei, não vou conseguir sair dessa roda. Eu falei pro Mário, pelo amor de Deus, eu falei, nunca mais eu venho aqui. Eu dessa idade. Gente, na obra de Deus é a mesma coisa. Você quer o final sem ter passado pelo meio. Não vai dar certo. Sabe o que é que acontece? Quem cresce rápido é monstro. Aquelas mãos que crescem rápido, já viu aqueles monstros?
que cresce tudo deformado, a pessoa começa a ser deformada e não formada naquilo que Deus chamou para ela ser. Então nós vamos ver que essa imoralidade, ela tomou uma identidade que não era dela, foi para aquele lugar e ele foi procurar essa prostituta. Vamos dizer, vai começando a destruir a alma da pessoa, vai destruindo as emoções, os sentimentos, vai deformando as suas vontades, vai deformando o seu comportamento. O comportamento, os nossos pensamentos geram as nossas ações, não é assim? Exemplo, eu estou com uma vontade de comer um bolo de chocolate, o que eu vou fazer? Rapidamente eu vou lá para a cozinha e vou fazer um bolo. Isso vai formar o quê? Um destino. O destino vai dar uma escolha. A escolha vai me levar para um destino. O destino vai formar aquilo que eu vou ser. Se o meu pensamento acerca de Deus, acerca de mim mesma, é ruim, como vão ser as minhas ações? Se eu não cuido da minha aparência, se eu não cuido do meu corpo, eu vejo muitas pessoas que não cuidam da sua aparência. Sai, parece que nem sei para onde é que vão. Não cuidam da sua aparência, isso é muito mal. As coisas de Deus são lindas. Já parou para pensar que a Bíblia diz que o céu manifesta a glória de Deus, lá no Salmo 19. Deus é lindo, a glória dele é maravilhosa. As pessoas que têm experiência de morrer, diz que foram ao céu, não querem nem voltar de lá. Por quê? Porque tudo de Deus é lindo, é bonito, é esplendoroso. E por que eu tenho que me enfeiar? Por que eu tenho que me enfeiar? Gente, eu vejo pessoas que têm prazer de se enfeiar. Sai com roupa manchada, não penteia o cabelo. Fica difícil. A identidade da pessoa vai para o externo. A roupa diz quem eu sou. Eu tenho uma amiga que só usa preto, branco e azul. Ela hoje está lá na Irlanda. Eu falei, pelo amor de Deus, você está parecendo que vai para o enterro. Acaba com isso agora. Eu falei assim, isso daí é lá no mundo que você era fotógrafo, era jornalista, você usava preto todos os dias. Pelo amor de Deus, é um Deus colorido. Aí eu falei, vamos dar roupa para ela botar colorido. Aí você está querendo me mudar? Eu falei, não, estou querendo te melhorar. Você é bonita, vai, corta esse cabelo, fica top, vai ficar gata, para com isso, vamos usar cor aí. Aí outro dia ela me ligou, olha, eu comprei roupa colorida. Eu falei, glória a Deus. Gente, é nessas pequenas coisas que a gente vai demonstrando quem nós somos em Deus. Aí você vê uma pessoa que está com a cara assim, toda carquilhada, não passa um batom, não passa nada, está com a cara assim. Aí você olha assim, eu sou de Jesus, ó. Deus tem que fazer muito milagre aí. Aí você olha para a dona Olga. O que? Ela tem 91 anos, não acredito. É a glória de Deus. Não é o creme que ela passa. É o que? É a glória de Deus. A Bíblia diz que o coração alegre é formoseia o nosso rosto. Se eu não me alegro no Senhor, vou me alegrar em quê? Em coisas passageiras que vão embora. Hoje o dia está bem, amanhã não está bem. Hoje fez sol, tem calor demais. Gente, a gente precisa ver. Então Tamar assumiu uma identidade que não era dela, de prostituta, botou roupa de prostituta. E ele foi atrás de um benefício momentâneo. E hoje em dia a igreja do Senhor está se prostituindo muitas vezes, porque quer uma coisa instantânea, momentânea, que não vai perseverar e não vai prevalecer. Aí você vê a igreja enche de pessoa, depois a igreja desincha, não tem uma constante. Por quê? As pessoas vão atrás de quê? De descobrir o futuro. Isso é o nosso país, o Brasil, é cheio de sincretismo religioso, né? Esses dias eu vi um vídeo que o homem botou um espelho assim, gente, eu pensei que aquilo era meme, que chama, dizendo que aquilo ali era um portal, falando os versículos da Bíblia, que todo crente tem que ter um espelho para ter um portal aberto. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E está assim de gente acreditando. Sabe por quê? Porque é uma mistura da igreja católica, uma mistura do candomblé, uma mistura da umbanda, e taca sal grosso, e taca óleo, não sei o quê. Isso não é bíblico. E se a gente não vigiar, essas práticas vão dentro da nossa casa. Aí a gente está numa igreja que não tem isso, mas a gente escuta a vizinha falar, e a gente acha que deu certo para a vizinha, eu vou lá, mas lá vai revelar tudo. A Bíblia diz que basta cada dia seu próprio mal, e eu tenho que saber aquilo que Deus quer que eu saiba. Nem sempre Deus vai falar. Quando Deus mandou, vai embora daqui, eu não queria. Eu falei, ai Senhor, agora não. Ele não me disse que eu não ia gostar de estar aqui. Ele não falou isso para mim. Eu falei, poxa, o Senhor não me avisou.
Você é autossuficiente? Eu não quis avisar. Simples assim. E glória a Deus que não me avisou. Senão não ia querer vir. E glória a Deus que não me avisou. E as pessoas acham, porque tem visão, revelação, tem palavras coisas, Deus não disse nada disso comigo. Então você vai dizer para mim, Deus não falou nada disso comigo. Olha, abaixa a bolinha aí. Porque Deus fala a hora que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e usa quem Ele quer. Você não é a última cocada do deserto. Quando a gente se acha assim, a gente está no abismo, sabe de quê? Do pecado do orgulho, da autossuficiência, é o pecado de Satanás, que quis ser como Deus, subir acima de Deus. Estão entendendo como é sério não tomar a identidade que Deus não nos chamou para ser? E nós vamos ver que o impacto, essa imoralidade trouxe um impacto no sistema familiar. Toda imoralidade afeta os nossos filhos. Você pode olhar, todos esses anos, são 39 anos que eu sou do Senhor, eu sempre fui usada em atender pessoas, em socorrer pessoas, eu sempre vi, todos esses anos, quando eu vejo uma crise de homossexualismo, de lesbianismo, ou droga, ou coisa, pode ter certeza que por debaixo dos panos tem imoralidade no casamento. Seja de pornografia, seja de adultério, seja de coisas perversas, pode ter certeza. Mas é assim, 99% de chance de ser isso. Aí quando você vai puxar o fio da meada, você começa a perguntar, você começa a inquirir, você começa a questionar, a pessoa foge, não conta. Aí quando você espreme, a pessoa não tem mais, aí Deus revela. Deus revela. Uma vez, eu não sei se eu já contei isso, eu atendi uma senhora milionária, toda cheia de joia, toda em cima de cabelo rinçado, assim, aquela pessoa acima de qualquer suspeita, né? A pessoa toda linda, maravilhosa. Aí ela falou, meu filho me bate. Eu não aguento mais, meu filho tem 40 anos, estou com o joelho, vou dar queixa na polícia. Aí o Senhor falou assim para mim, esse filho não é dela, nem do marido dela. Eu falei, mas eu não vou dizer isso para a mulher. Tem misericórdia. Comecei a orar. O Senhor fala, eu falei assim, olha, a senhora, eu com medo, a senhora, esse filho não é do seu marido, não sei o quê. A mulher começou a gritar, eu falei, pronto, a mulher vai ter um treco aqui. Aí começou a chorar, falou assim, ele pegou um papel, um diário dela escondido, que estava na gaveta, e lá estava escrito que ela teve esse filho com o ginecologista dela. O marido já tinha morrido e o filho descobriu aos 40 anos que aquele pai que ele pensava que era pai dele durante aqueles 40 anos, não era pai dele. Então, ele ficou com ódio dela. Aí começou, por quê? Imoralidade, violência. A imoralidade gera, maior parte dos conflitos é gerado por imoralidade. Uma pessoa que aceita viver com um marido que trai, que vai se estar lá fora, ela traz esse demônio para a cama dela. E isso vai afetar a saúde dela, vai afetar a vida dela, vai afetar a vida dos filhos dela e de todo mundo que está ao redor dela. O nosso pecado tem consequência geracional e na pessoa que está ao nosso redor. Porque se você faz parte da família, você gosta de ver um familiar seu assim? Não gosta. Ou seja, a imoralidade se instalou ali e ficou oculta durante 40 anos. Olha o estrago que fez na identidade do rapaz. Ele já nem sabe de quem mais ele é, qual é a origem dele biológica. Se os irmãos olharem, a gente vê muitas reportagens na TV. As pessoas são adotadas, glória a Deus por isso. As pessoas recebem amor dos seus pais adotivos, mas lá no fundo eles querem saber de onde eles vieram. Quem são os pais verdadeiros? Uns perdoam, outros nos perdoam. E essa, assim, a nossa identidade é o céu. É o céu, é o céu. Não é essa identidade. E se o Senhor não imprimir em nós isso, nós vamos caminhar deformados. E aonde a gente caminhar deformado, aonde a gente estiver, essa deformação começa a se instalar. Na vida de quem está ao nosso redor, nos nossos relacionamentos, em tudo isso. Então nós vamos ver que ele assumiu essa identidade. Ou seja, por que ele assumiu essa identidade? Porque ele fugiu da verdade. Ele mentiu na casa do pai dele. Ele fez o pai dele não querer ser consolado pela morte de José. Ele não conseguiu conviver, ao invés de ele se arrepender e trazer a verdade à tona, ele mentiu e fugiu para uma terra estranha e foi tentar construir uma família, sendo que a dele estava destruída. Se você não ama o seu pai e sua mãe, como você vai construir uma família se você não voltou lá atrás para começar a fazer as coisas certas?
Quando um filho sai de casa, o que é o casamento? É o final da juventude, o início de uma vida madura. Mas as pessoas não querem assumir essa maturidade. Elas querem viver, sabe o que? Em fornicação com os namorados. Essa geração agora, fornicando, ficam 5 anos, dormem na casa do namorado, o namorado dorme na casa da namorada, fica 5 anos. Aí quando casa, perdeu a graça, porque já viveu uma vida de casado em casas separadas. E aí quando casa, perdeu a graça. Perdeu totalmente a graça, porque já viveu esse maritalmente. E aí começa a quebrar o princípio de Deus. E vai ser quebrado por ele. As coisas vão dar ruim. Mas lá na frente, aquele casamento tem 70% de chance de dar em divórcio. Que não é o plano de Deus. Nunca foi. Então, entendendo como é sério a gente assumir identidade que não é nossa. Eu fui feita para ser sal da terra, luz do mundo, uma mulher abençoada, uma mulher virtuosa, aquela que é ajudadora do seu marido. Eu não posso fazer conivência com o pecado. Eu não posso aceitar o pecado dentro da minha casa. Eu já via relatos de pessoas assim: mas meu filho traz a namorada para dormir aqui, o que eu posso fazer? Pode, aqui na minha casa não, porque quem sustenta a casa sou eu. Vai dormir lá do outro lado, porque você está aceitando o pecado dentro da sua casa. Aí depois não sabe o que está acontecendo, um monte de coisa errada, porque você é conivente com esse pecado. A Bíblia diz para a gente reprovar as obras infrutíferas das trevas e nem receber na nossa casa. É dura essa palavra, muito dura, mas é verdade. E se eu faço aliança com o pecado, a minha vida vai receber essa mancha. Eu vejo muito isso, muito. Pessoas que não disciplinam seus filhos, viram filhos delinquentes. Mas se eu disciplinar, ele não vai querer vir mais aqui, ele não vai querer mais gostar de mim. Olha, paciência, você tem que ser, que a minha família é aquele que faz a vontade do meu pai. É uma palavra dura, sim. Em amor você pode dizer isso. Em amor você pode dizer isso. Uma vez, já tem muito tempo isso, meu filho passou assim no corredor, eu falei com ele: quem é essa garota? Já tem muitos anos isso, ele era solteiro. Quem é essa garota de cabelo verde que você está saindo? Olha, cuidado, fornicação. Ele olhou para mim: quem? Fala a verdade. Eu falei: sai fora disso, isso é a operação do engano. Cheguei, botei a mão na cabeça, expulsei, repreendi. Ok. Não, aqui na minha casa eu não quero nada disso. E se eu sou assim, se eu tenho esse comportamento, eu vou ser abençoada, porque Deus não mente na sua palavra. Se você anda de acordo com a palavra, com a Constituição, você vai receber a bênção. Mas eu não posso fazer nada. Ele vem: não, quem sustenta a casa é você, você pode fazer sim. Você não pode ser conivente com isso. Mas ele não quer casar comigo. Sabe quando a pessoa vive em união estável? Sabe o que significa? O que a psicologia diz? Não vou nem dizer o que a Bíblia diz. Primeiro, que ela não muda o estado social dela, ela continua sendo solteira. Ela está dizendo: eu estou à espera de conhecer outra pessoa melhor do que você. E ele: eu estou à espera que pode ser que aconteça, vai dar um trabalho de separar. Ou seja, ele não entrou nesse relacionamento com vontade de casar, com vontade de construir uma vida a dois. Porque não é mais uma carne, são duas carnes que se tornam uma. E quando acontece o divórcio, a sua carne é rasgada. Porque é a separação. E você vai sofrer, você invoca a morte. Vamos ter consciência disso, irmãos. Vamos fazer aquilo, vamos andar em santidade. Porque se a gente andar em santidade, nós vamos ser bênção na nossa casa e na nossa igreja. Muitas vezes as pessoas dizem: a igreja não cresce. A culpa não é do pastor e da pastora, não. A culpa é dos membros que não vivem uma vida santificada. Deus não abençoa o pecado. Não abençoa. Se você não vive uma vida santificada, você está sendo pedra de tropeço aonde você está inserido. Cuidado com isso. Aí chega uma hora que Deus começa a limpar a era. Começa a arrancar um. Aí a pessoa diz assim: nossa, mas a igreja esvaziou. Por que será? Tem vezes que é culpa da liderança, mas a maior parte das vezes a gente vai olhar, os membros que não querem se submeter a nada e não querem fazer parte daquilo que Deus falou para fazer. E aí a gente toma uma identidade que não é nossa, né? Judá fugiu da dor e dos problemas familiares, distanciando da sua identidade de Deus. Quando a gente quer fugir de dor, a gente começa a sair do plano de Deus. O que acontece quando uma pessoa vai se drogar? Ela está dizendo: socorro, eu sinto uma dor tão grande que não estou aguentando.
E a gente precisa ajudar essas pessoas e ela precisa querer se ajudar. Ninguém se deixa ajudar se a pessoa não quer. Às vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não quer. O que aconteceu lá com Jacó? A Bíblia diz lá no capítulo 37 de Gênesis que ele se recusou a ser consolado. E tem muita gente que anda com o cordão do filho pendurado. Eu já vi crente que tem o quarto intacto da pessoa que morreu. Aquilo é um altar de idolatria. Ou seja, a pessoa não se deixa tratar por Deus, não se deixa consolar por Deus, não se deixa ser curada por Deus e arrasta aquele monte de coisa com ela. E para onde ela vai levando essa coisa deformada. E aonde ela se estabelece, ela vai deformando também. Já viu uma laranja podre no meio de 10? Consequentemente vai ficar podre. Aí é aquela pessoa problemática, que não quer ouvir, que não quer ser tratada, que não se deixa ser pastoreada. E o pastor e a pastora tem que ter muita paciência. E a gente precisa orar por isso, porque não é fácil. Então, vamos pedir ao Senhor que a gente não venha deixar que a hipocrisia, a dissimulação, a imoralidade venha nos afastar das verdades de Deus. Quanto mais eu me afasto dessas verdades, mais eu me distancio de quem eu devo ser no Senhor. Essa frase vocês têm que entender isso hoje. Estão entendendo? Quanto mais eu me afasto, mais a minha identidade vai sendo corrompida, mais eu vou me afastando daquilo que Deus me fez para ser. Então, a identidade dele foi saqueada. Nós, na próxima aula, vamos ver que quando ele vai encontrar com aquela prostituta, essa aula é super importante. Ele vai entregar para ela coisas dele. Ele vai entregar símbolos dele, vai entregar o cajado, vai entregar o anel, vai entregar o cordão. Tudo isso tem um símbolo. E muitas vezes nós fazemos isso, nós entregamos a nossa autoridade na mão de Satanás. É o crente que entrega. Aí eu escuto assim, nossa, mas o diabo veio com fúria. Não veio com fúria não, é você que deu legalidade para ele ter essa fúria contra você. Claro que tem horas que a gente vê que o lugar, existem espíritos territoriais, que o lugar está assim, e tem coisas que a gente precisa orar, mas a maior parte das vezes somos nós que saímos da identidade da qual Deus nos criou para ser. Você é o que é uma mulher, você é o que é um homem, então você tem que tomar essa posição de homem e de mulher. E eu vejo muito isso nos casamentos, a mulher querendo ser o cabeça da casa, a mulher querendo mandar em tudo. A mulher foi feita para administrar, para nutrir, para multiplicar aquilo que o homem vai colocar na mão dela. Quando ela toma o lugar do homem, o homem vira totalmente fraco e feminino. Quando a mulher fica com toda essa energia masculina, eu resolvo, eu faço tudo, eu faço não sei o que, sabe o que acontece? Ela gera um marido fraco, um marido debilitado, que não toma atitude de nada, e ela vai ser cansada. Eu vejo muitas mulheres carregando peso e cansada porque não tem um marido que resolve. Não é cruzar os braços e não fazer nada. Aí tem gente que vai para outro extremo. Ai, meu marido que me sustenta, não faço nada. Ai, eu sou assim. Aí a pessoa é inerte. Entendeu? E aí, isso aqui que Deus vai fazer? Mandar luta para aquele casal, para que aquele marido aprenda a ser masculino. Vai mandar luta para aquela mulher, para que ela aprenda a ser feminina. Vai mandar. Porque Deus, ele é amoroso. A correção de Deus e o juízo de Deus faz parte da nossa vida para a gente desenvolver em nós a identidade de Cristo. Amém? Vai ter um intervalo. Na próxima aula nós vamos falar sobre esses objetos no qual ele entregou para essa prostituta. Então ele assumiu uma identidade que não era dele e ela também assumiu uma identidade que não era dela. Estão entendendo quão sério isso é? Só que Deus é um Deus de restauração. Deus executa a correção para depois restaurar. Se a gente olhar para todas as profecias do Antigo Testamento, contra a nação, contra tudo que Deus falou, Deus dizia que ia fazer isso assim, mas que no final o povo ia se abençoar. Que Deus ia fazer isso assim, mas no final o povo ia ser o quê? Restaurado. A vontade de Deus nunca é nos destruir, é nos corrigir para que sejamos o quê? Restaurados no plano original dele para a nossa vida. Amém?